Eita, Olá, boa então. noite. E aí, boa E aí, noite. tudo bom? Eu tô, e você? Fim de semana, Tudo em chuvinha, não paz. foi? Hoje até que fez um Hoje. solzinho bom, né? Só se for aí, porque aqui Aqui, não foi, não. aqui fez. De tarde fez um solzinho bom, depois choveu de novo. Foi só Aqui, pra vento alegrar. frio, chuva. Lá no sul que tá uma loucura, né? Meus meninos estão em campeonato, tá brabo. Tá frio e diz que a semana Tá. piora. Pra quem tá aí no É, sul, menina, eles estão em São piora, né? Paulo. É, pois é, tá? E sim, as plantinhas, elas gostam desse clima de chuva, elas adoram, né? De chuva, talvez sim. De frio, dependendo de quem for, De né? frio Olha, Márcio depende. aí. Oi, Márcio. Depende da plantinha, né? Se for frio, né? Depende da plantinha. As plantinhas de frio gostam de frio, né? As de calor são meio como a gente, não gostam tanto de frio, não. São baianas. São baianas. Tem as que são, né? Tem as gaúchas, tem as baianas, elas são diferentes, São diferentes, né? são diferentes. A horta detesta, porque, bom, tudo bem que a horta daqui já não é grande referência, mas hoje ela ficou toda tristinha já, por causa da chuva Mas é porque demais. é muita chuva. Tá E aí sendo depende, aí muita de depende uma de vez. preparação de solo e tudo, né? Para drenar É, direitinho. exatamente, exatamente. Porque se encharcar, aí dá errado. Boa pergunta essa, lá vou eu perguntando. Duas coisas aí. Quando chove muito, por exemplo, num canteiro que você tem uma horta ou alguma coisa plantada, talvez mexer nesse substrato aí, como a gente falou na semana passada, misturar um pouco mais com uma coisa mais arenosa para drenar mais? Não O sei. nó dessas coisas, isso é um negócio que rende, mas assim, o nó Ah, dessas coisas é que muito do que você precisa fazer antes de plantar. depois Por que. isso que eu digo que é um nó. É Depois que o estrago está verdade. feito, o estrago está feito. Então, De- isso inclusive dá problema até em orçamento, assim, de gente que faz implantação, Aham. porque o cara que vai implantar direito, ele vai literalmente enterrar uma grana de Uma preparação grana. de solo, né? Uhum. Só que é essa grana enterrada que faz a saúde dos próximos 20 anos, entendeu? Que Aí diminui se a você não manutenção, né? Que diminui a diminui a manutenção, manutenção. melhora a saúde da planta, melhora o desenvolvimento, diminui ataque de praga, resolve um monte de coisa. Resolve controle de umidade, não encharca, mas também tem retenção de água, então a pobre da plantinha não passa sede tão rapidamente, né? Então você resolve um Entendi. monte de coisa antes de plantar. É, E isso faz muita diferença. muita Depois tem coisa que diferença. você não consegue resolver mesmo. E aí a pessoa leiga pega dois orçamentos para uma implantação, olha, fala assim, esse tá um absurdo, o dobro do preço, mas ele vai gastar Mila, depois se muito mais. fosse a pessoa leiga, tava bom, Tava né? bom, Mas né? não Mas não é. é. Quer Ah, dizer, não tá, é tá. leiga no sentido de que assim, empresa, construtora, faz isso. Quer Aham. dizer, ela pode ser leiga na história da agronomia, do paisagismo, da botânica, mas não é leiga na construção, né? É, Kátia já é. está querendo Já arrancar tá as aqui. plantas dela. Não, calma, calma. Arranca e planta de novo, não. Não, não necessariamente, porque assim, às vezes o prejuízo é maior, né? É Então o alerta verdade. é plante direito que é melhor. Mas se o Uhum. negócio já está lá, já está desenvolvido, só se tiver um problema que você não consiga gerir, né? Tipo, tá Aham. impossível, paciência, então vamos refazer. Uhum, Mas uhum. se tá dando para tocar, toca, né? Não tem sentido arrancar tudo, né? Mas também se tiver um canteiro desse que não tiver aquela camada de brita, de drenagem, não vai resolver nunca mesmo. Aí é melhor arrancar tudo e plantar de novo, como ela tá Mas falando, né? depende do desenvolvimento das plantas, né? Das Se elas plantas, estiverem né? mais ou menos bem, tá mais ou menos bem, vamos embora, né? Uhum. Se estiver sofrendo e não avançar, É. tem duas hipóteses. Uma é você escolheu a planta errada, que é Uhum. uma hipótese provável, né? Sim, sim, E sim. outra realmente não tem condição adequada para plantio de nada ali, né? Entendi. Aí sim, nesses dois casos, troca-se, né? Porque se a planta está errada, aí também não tem jeito. Não vai dar certo, Aí não dá certo. É melhor resolver o problema do que ficar ali se acabando com manutenção que não vai funcionar, né? Não vai funcionar. E a É. planta fica feia, fica doente, fica Uhum. suscetível, né? É a Uhum. coisa de que, assim, doença de planta, eu acho que eu já disse isso, é igual doença de gente no sentido de que é ou fungo, bactéria ou vírus,
E está tipicamente, não exclusivamente, mas tipicamente relacionada à fragilidade do organismo. Então, né, se você ficar aí no vento frio a noite inteira, não sei o quê, sem Você roupa, a vai... chance de você adoecer é maior do que se, né, se você se Claro, alimentar bem, a chance de você adoecer é menor do que se você não se menor. alimentar bem. Se Aham. você dormir bem, é a mesma coisa. Então, no mundo das plantas, os requisitos, né, tipo, elas não precisam fazer exercício, nada disso. Ah, né? Os Já requisitos é uma são vantagem, viu? outros, Já é já uma é uma grande vantagem ser vantagem. plantinha, né? Mas tem os requisitos da saúde, né? Sim, sim, Então, sim, sim. que a gente tem uma sensação, eu acho que até com essa história de Covid também, enfim, de que os patógenos não existem e quando aparece o primeiro patógeno a gente está encrencado, né? Uhum, E não uhum. é bem verdade, quer dizer, seu organismo está combatendo Tá. 24 horas por dia, 7 dias por semana, Uhum, né? uhum. Criaturas que estão tentando invadir ele, né? E Sim. as plantas, elas também não são passivas. Tipo, não é porque caiu uma bactéria na folha ou porque caiu um esporo de fungo que necessariamente ela adoece, Uhum. né? Ela. Ela tem mecanismos de proteção, né? Aham. Inclusive contra ataque de praga, sabe, Sim. mastigadora e sugadora. Então, muitas vezes a presença da praga ou da doença está relacionada a uma fragilidade, uma debilidade do organismo como um todo. Aham, aham, aham. E aí você vai Anterior, passar a vida jogando pesticida na planta e não vai à resolver. toa, porque o problema não é, né, sabe, Aham. a É. praga ou a doença, é a planta que está no lugar errado ou que está com o manejo Ou que tá errado. da forma errada. É. Exatamente. Ó, vou voltar aqui para uma pergunta do Fael, que, que ele pergunta o É. seguinte: qual a melhor solução para fazer uma parede viva em um muro de alvenaria já existente? Tem algumas, né? Você quer Tem falar? algumas. Precisa saber um pouco, assim, Um pouco mais. se, Primeiro, interno ou externo essa parede, né? Já começa interno, daí. externo, né? Se tem espaço, se não tem espaço na largura, né? Tipo, é um corredor com Aham. 80 centímetros, então você não pode nada que Sim, seja muito espesso. sim. Se E tem escoamento de água, se essa água pode pingar, se não pode. Se tem irrigação, abastecimento de água para fazer aham. irrigação, porque isso é importante. Uhum, Né? Então, uhum. essas são eu acho que as primeiras questões, né? Do Mas já ponto de vista de existe. construção, De construção, isso que eu ia falar. Aham. eu acho que os melhores, o que eu vejo como mais eficientes, são os mais leves, especialmente esses externo a corredor 70 centímetros, ele falou aqui, ó. Ah, tá. Então, Faia, eu acho assim, estreito, você não pode nenhum sistema que os recipientes, porque uma parede de verde, na verdade, é um monte de recipiente de planta empilhadinho colado na parede, de alguma maneira diferente, né? Então, é uma Uhum. jardineirinha, um vasinho, é uma bolsa de pano, é o que for, Tem né? vários tipos. É bom Aí, olhar isso. o mais estreito é melhor para ele, porque você já Claro, tem a espessura da já planta, ocupa né? Então, se menos. você tiver um recipiente de 30 e uma planta de 40, o corredor de 70 dele acabou. Acabou. Uhum. Já não dá, né? Então tem que ser o mais fino que puder. Uhum. Os sistemas prontos são mais simples. Então tem uns de bloco cerâmico que você vai ter que fazer obra, com É, argamassa e colar, e depois na hora que você também não quiser mais jardim, você vai ter que fazer demolição, né? Então sim. é mais fácil que você parafusa, porque Aham. também você desparafusa e, enfim, leva para outro lugar, né? E entre os que parafusam, tem uns sistemas feitos de manta geotêxtil, que são costurados e em bolsas que você parafusa na parede. Então, eles são fáceis de transportar, são leves de colocar, Aham. são drenantes, então, assim, a chance de empapar e matar as plantas por excesso de água diminui, o que é bom. E, e a raiz da planta vai se embrenhando dentro da manta, né? Então, no final, ela vai tomando aquele espaço todo sem muita restrição, né? Sim. Então, me parece o sistema mais versátil, sabe? Mais flexível. Eu acho que ele tem que olhar também o fundo desse sistema, né? Assim, se essa água pode vazar ou se ela vai ter que ser toda coletada, entendeu? Porque senão vai ficar o corredor. Isso, Se é exatamente. externa, eu acho que não tem muito problema em molhar, Pode mas às pingar no vezes, às chão. vezes o chão externo não é para molhar, né? Assim,
vai Aí criar uma tem que lama, providenciar uma alguma coisa calha, assim. porque desce água. Ele não vai conseguir impedir de pingar água no chão, né? É. E precisa ver como é que faz para irrigar, porque jardim vertical tende a desidratar muito rápido, né? Porque os Uhum. recipientes são pequenos e tudo isso. Sim, é verdade. Então, precisa ter uma solução prática, porque senão é muito difícil, porque são muitos vasinhos, né? Então, o ideal é que você tenha um sistema de irrigação embutido no próprio jardim. E aí tem Sim. que ter um ponto de abastecimento de água. Eu fiz uma live, eu estava olhando aqui agora, sobre isso, sobre jardim vertical, durante a pandemia, com Green, esqueci o nome aqui, tá na playlist da Casa 500. Se Tem ele a quiser Green depois olha. Wall e a A Wall Green, Green. eu atrapalho as duas. Eu acho que Ó, tá você aqui, é ó. metade da Pois é, turma. menina, que loucura. A gente fica querendo dizer, mas era muito interessante o sistema deles, viu? Muito interessante. Tá lá, é jardim vertical, tá lá que eu tô vendo aqui. Ele é bem É. interessante. É um negócio que parece ser bem prático, inclusive, viu? Um É uma opção deles, interessante. nunca sei qual é qual agora de cabeça, um deles é bloco cerâmico, é bastante eficiente, mas tem vamos dizer, um desconforto É, de obra, especialmente quando você faz numa casa pronta, né, que é diferente sim. de fazer durante a construção, né? E o outro são caixas plásticas, né? São umas gavetas plásticas que você encaixa nos vasos especiais deles, É né? tipo isso. É o O All Green. problema Tô vendo aqui. desse sistema, para esse caso, é que essas caixas são grandes, elas têm uns 20 e poucos centímetros, eu acho. E o Tá. corredor dele é muito estreito. Entendi. Entendi. Então é É. prático, é bom porque o recipiente de cada planta é razoavelmente grande, Uhum. É fácil, mas pelo que ele falou, é bem fácil de manutenção. Você tira os blocos assim, ó, puf, tira e coloca, é fácil entendeu? substituir planta, porque Substituir, cada planta também fica na sua gavetinha. Então, assim, você está num lugar que você quer substituir planta, é muito prático, Aham, né? aham, aham. Agora, a planta também não pode enraizar para fora do vaso, aí depende realmente da situação, Da né? Alguém situação. perguntou aí se não era melhor plantar, era. Às vezes Oh. né? Agora a era, o que que acontece? Ela também é um lugar que acumula muita umidade, né? Precisa de Mas também o manutenção, jardim de todo vertical também, jeito. né? O jardim vertical Vai, também, né? Vai é acumular isso. ali umidade bastante. Tem que ter O cuidado problema com da isso, era é porque. manutenção, né? Não é Aham, vai aham. levar uns 3 anos para formar, vai precisar de Uhum. algum sol e precisa de manutenção sempre, porque não pode deixar ela abandonada, senão ela começa Aí a pra afastar da frente, parede, afastar da vira uma parede e confusão. tal. É lindo, eu adoro. Agora, aqui a gente tem uma parede toda aqui em casa, mas, como você falou, tem que ter manutenção mesmo, né? Mas jardim vertical também tem, né? E aí É, tem uma é. discussão que eu acho que é legal, acho que até vale o gancho, já que a gente começou essa história de jardim vertical Jardim, hoje, hã. que é quando é que você quer um jardim vertical, quando você precisa dele e quando não, né? Sim. Então, jardins verticais são muito legais, são muito bonitos, ou podem ser muito bonitos, né? Porque também pode não ser. Tudo na vida pode ser Uhum, bonito ou não. sim. Mas podem ser muito bonitos, né? E tem um efeito estético Sim, muito particular. Beleza. Uhum, uhum. Jardins verticais têm efeitos do ponto de vista de conforto, né? Então, não é um material acústico, mas diminui Isso que eu ia reverberação. perguntar. Uhum. Se ele não é acústico, mas diminui, né? Sim. Se ele tiver, vamos dizer, numa face que pegue sol, você não deixa a insolação pegar na parede, então você reduz Tem uma temperatura redução interior, térmica. reduz Uhum. temperatura exterior, porque a parede não esquenta e não libera para a atmosfera lá fora também. Então, Sim. tem vantagem. Barulho também filtra, planta filtra barulho, né? E não é só planta, no caso desse No caso, o caso que vai ainda tem, filtrar é o substrato. é verdade, o Porque você substrato, tem ainda uma mais que a camada de planta. folha, depois você tem 20 centímetros de terra antes da É, parede. Isso segura barulho, né? verdade, é Então verdade. ele Então, não é um produto acústico, mas tem algum tipo função. de Uhum, desempenho, né? De uhum, melhoria. Tanto de sim. reverberação quanto, eventualmente, de isolamento quando ele está fora e você está dentro, né? Uhum. Mas aí a questão é entender de que também, assim, é caro. É É. caro de implantar, é caro de De manter. manter. Por Uhum. que é caro de manter? Porque cada vez que você tira a planta da situação natural dela, dá mais trabalho cuidar.
Claro. Então, botar um monte de planta empilhadinha num monte de recipiente pequeno, elas precisam de mais atenção. Precisa de Sim. irrigação sempre, precisa de De limpeza sempre e adubação. tudo isso, né? Aham, aham. E aí, eu sempre lembro de uma história que eu conto até em aula para os meninos e tal. Uma vez eu tive um cliente que tinha um paredão para o poente, assim, era a sala íntima dele, né? Uhum. E a parede era poente direto para a rua, né? E era uma parede de, sei lá, era uma sala imensa, imensa não, mas grande, uns 8 metros, né? Então a gente Uhum. tinha uma parede de uns 30 e tantos metros quadrados no poente, que dava para uma sala íntima. E a arquitetura previu forrar essa parede de jardim vertical na fachada, imaginando a fachada da casa. Eu digo, super legal, né? Só que um jardim vertical vai custar, aí depende da região, depende da planta, Claro. depende da época, Aham. depende de um monte de coisa, mas você pode contar que vai custar uns 1.500, R$ 2.000 um metro quadrado, Uhum. né? Então, 1.500 ou 2.000 vezes 30 são R$ 60.000 naquela parede. Sim. R$ 60.000 naquela época dava para fazer o jardim da casa inteira, um lote de 600 metros quadrados. É. Aí vai o custo-benefício do negócio, né? Vale, né? Não, mas é porque a gente precisa sombrear para proteger. Verdade, precisa. Mas você também consegue sombrear com planta grande que você planta no chão, Um corredor, né? né? E aí você Afastado faz aí. uma parede Uhum. e que é uma cena de fachada bonita, tinha espaço, então Sim. bota umas palmeiras grandes, ali tinha umas bananeiras, um negócio todo tropicalzão. Uhum. Escondeu a parede não pega sol e custou 10% disso para implantar Com e certeza. 3% disso para manter, É. né? É. Então, É vale a verdade. pena? Às vezes vale. É. Às vezes, né? Então a pergunta é por que é que você quer? Uhum. Ah, porque é É, bonito? Tá bom, porque é mas bonito, ok. Mas você tem outras alternativas, mas tudo bem. Você optou pela beleza e pagou o preço, às vezes ok. aparece gente me ligando, ah, eu tenho aqui um muro que eu quero fazer um jardim vertical, casos piores, assim, ah, o muro tem 30 metros por 2, digo, amigo, são 60 metros quadrados de jardim vertical num muro externo, vai te custar R$ 90.000. Para um É, muro lateral, a gente você tem fez que num querer muito, projeto né? na fachada, né? A gente fez num projeto aqui na Vasco e tal. Só que o que que a gente fez? Pegou e colocou o, o muro, né? Era o pedaço da Sim, fachada, só que já com bloco cerâmico, um uma movimento. Então, cavidade para a planta. não, com a cavidade sim, mas com o movimento. Então, tendo planta ou não, fica uma coisa interessante na fachada, não, entendeu? Então, o próprio desenho Já é do interessante. bloco aplicado, ele serviria se não colocasse jardim. Tanto que até a última hora o pessoal não sabia se botar ou não jardim. E colocaram, ficou super bonito e tal. E você vê que já tem alguns que já não estão tão bons assim, né? Como quando É, implantou, porque aí precisa de mas continua. manutenção, né? Pois é, mas Precisa de continua. irrigação. Uhum. É, continua interessante lá. Deixa eu ver aqui embaixo. Será que não sei se Aqui, planta? dá para fazer uma marquise em forma de pergolado de madeira com plantas trepadeiras. Na verdade, o que o povo chama disso, Fael, é assim, é como se fosse um brise com plantas. Então, você também pode fazer um brise com plantas. Você pode ter um brise de madeira e deixar as plantas Sim, subirem. Você pode fazer um brise de cabos de aço e deixar as plantas subirem. Você pode fazer um brise de sim, tela e deixar a planta subir. Você pode fica fazer um muito brise de legal, é. serralheria com um desenho todo legal e deixar a planta subir. Aí você pode fazer um monte de coisa, né? É E verdade. aí sim, é mais rápido e é mais barato. Aí eu dou uma dica de uma planta que eu adoro, que ela é uma praga quase, né? É o jasmim da Índia, que é uma trepadeira que tem umas flores lindas, assim, Mas ele é vermelhas. gordo. Aí no corredor de Ele, Fael não vai dar não, mas certo. no corredor não, em cima do pergolado, se ele No botar. pergolado, sim. No Sim, pergolado, sim. no corredor não, para No subir e corredor, ficar em não. no corredor não. É. E ela, você corta, ela cresce, você corta, ela cresce, é uma loucura, ela não acaba, ela é uma É praga. uma planta muito versátil, Mila, É, porque ele não é é exatamente uma linda. trepadeira, ele é um arbusto de ramo mais flexível. Então, você Ah, consegue plantar ele no chão e fazer uma moita, você consegue plantar ele e ajudar ele a conduzir para fazer isso que você está falando de cobrir um é, pergolado. gente. Você planta num lugar alto e deixa ele debruçar, né? Essas Aqui em plantas, casa elas tem têm assim, muitas, têm muitas muitas funções. possibilidades de uso. Aham. E é uma manutenção zero, quer dizer, só cortar, 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 cortar. Quanto mais você corta, mais ela cresce.
Cortar, a gente volta na conversa que a gente já teve, assim, tem a ver com o espaço que você deu para ele, né? Então, Não, mas assim, uma, cai pelo muro e vai parar no chão. Tem que sair. mas é isso, assim, Ela quer cada mais. planta, Aham, exatamente, mas ela não é é, infinita. aham, Esse que é o ponto. Ela quer mais do que você deu a ela, mas eu ela acho. não é infinita. Então, na hora de escolher qualquer planta, isso vale para uma trepadeira, vale para uma árvore, a gente presta mais atenção em árvore, né? É, Mas ela tem um tamanho. sim. Então, se ela quer crescer muito mais do que o tamanho que você deu para ela, você vai ficar nessa sina de cortar, cortar, cortar. Nessa, Se nessa guerra você com der ela. a ela o espaço Agora, que é o tamanho dela, você não está nessa sina de cortar, 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 não. entendi, entendi. Né? Culpa Então, minha, claro. sempre é, né? Sua, Sempre, minha, de quem sempre plantou, é, né? A culpa é de quem plantou, sempre, né? é verdade. Porque a gente Mas não se vale a dá pena, viu? conta. Porque ela tem um cheirinho de jasmim. E Ah, É, ela é linda, é fantástica, maravilhosa. lindo. Agora, sabe que tem Linda. gente que não gosta dele porque ele tem a florzinha meio caída, assim, né? Ah, E aí eu já tive cliente que rejeitou a planta porque acha que ela estava triste e não queria a planta triste. Sabe uma história de que eu sei. vejo a planta triste, eu vou ficar triste também, e aí vai Meu ser uma Deus. tragédia? É, aí não queria. Tudo Mas é muito bem. bonito. Porque muda a cor Mas da flor, né? À medida que vai fica de amadurecendo. branquinha e vermelha, é a coisa mais linda. É. É, deixa eu te falar uma coisa aqui. Lá em cima, Leninha falou. Cadê? Qual é o adubo? Ele não vai saber falar sobre adubo, viu? Mas eu já não sei mais onde tá. Gente do céu, qual é o adubo melhor para horta? Eu acho que Depende do que ela está dizendo adubo, também, né? se você souber, eu também quero, tá? Qual o melhor adubo para uma Não, horta caseira? eu acho o Ou casca seguinte, de vamos lá. ovo, bota o ovo Do no liquidificador, forno, liquidificador, casca de ovo, funciona? mas isso não resolve tudo, não. É, o negócio de horta não é minha praia, né? A gente tinha que chamar a Iracema aqui para falar. Pois é. Não, vamos Mas chamar. Vamos chamar. eu acho justo. Eu Mas o acho que eu posso justo. adiantar é o seguinte: depende se ela está querendo adubar a horta já formada ou se ela está formando a horta. Isso muda um Uhum. pouquinho o jeito de conduzir, Sim, né? sim. E uma parte do que você está dizendo, dependendo do tamanho da horta dela e se é uma coisa de rotina, o melhor, no final, é uma compostagem que ela mesma pode fazer. Né? Então, usar as cascas de legume, de fruta de casa e fazer uma composteirazinha. E esse material que ela tem em casa é um adubo super nutritivo, super variado, fácil de administrar, super seguro, porque não tem risco de queimar nem nada disso. Né? Ela está dizendo aqui iniciando. Né? Se tiver composto, composto sempre é bom. Né? Sim. Aí tem que fazer um substrato rico, leve, rico em matéria orgânica, e o composto orgânico vai dar isso, Já tem aqueles e prontos para plantar. horta. Serve, serve, né? Se for coisa pequena, vale a pena comprar pronto, né? Uhum. Mas é mais caro. Sim, sim. Agora, ó, eu acho que o mais importante é o que a gente falou aí no início, preparar o espaço antes. Então, tipo, uma camada de brita embaixo, né, para drenagem, uma camada de bidim, não? Isso é em vaso, né? Se for no vaso, sim. Se for no vaso, sim. No Não, chão, mas não. sim, no chão não, mas se tiver um canteiro um pouco maior, acho que tem que ter, né? Se for uma jardineira ou se for um vaso, sim. Uma camada de brita, um bidinho, antes de botar um material de plantio, né? Uhum, E aí, se ela tiver espaço, é legal até para... Vamos dizer, tem espaço, vai fazer uma horta que ela quer de verdade, é legal levar o canteiro, já fazer na altura de uma mesa, porque não tem que trabalhar agachada. uhum. E assim, horta dá trabalho sempre, né? É uma coisa que você vai monitorar todo dia. Então, se você já fizer de um jeito que é fácil de você fazer, não só a horta dá mais certo, como você também acha legal cuidar dela, né? Se Sim. você faz um canteiro muito largo e muito baixo e você não alcança, aí chega uma hora que dá preguiça, né? Não sei Eu se é o já caso vi dela, no meu isso. caso dá preguiça. Então, Mas eu já vi isso também. Eu acho que um caso desse, você tem que botar o que é conveniente para você, para o seu dia a dia, para entrar na rotina. Senão, já era. For lá no fundo da exatamente. casa, que você tem que ir até lá, não sei o que, esqueça, porque não vai Não acontecer, vai né? fazer, é isso. Né? É. Então, isso é uma coisa que funciona muito bem em levar os canteiros para trabalhar de pé. Porque a Uhum. posição agachada é muito desconfortável, né?
Esses por caras da mais tempo. Walgreen também hortas. Com sistemas de horta. Tem uns sistemas de horta que é tipo uma mesa mesmo, que fica alta e fica na altura. Bem interessante, É achei bem muito legal mais também. fácil, né? É. Agora, o que é bom lembrar, né, Hum, sempre, quase todas as plantas de horta precisam de sol. sim, Então, horta caseira na sombra não acontece. não acontece. Horta não caseira na sombra também, nenhuma Também não. horta na sombra não Nenhuma horta acontece. acontece. Agora também sol Precisa de demais. sol. Sol demais e aberto, chovendo o tempo inteiro, também não vai muito para frente. Tem que ter uma cobertura. Horta valendo é sol demais, aberto, chovendo o tempo inteiro. Tá. Horta, produção comercial é assim. Tá bom, mas aqui não tem solução, não. Aqui em casa, agora eu tô achando que tá chovendo demais, tô Tem. querendo cobrir a horta. Enfim, esse Não, composto é uma pergunta que ela fez aqui. O composto mistura com a terra? Ou mistura. você cava em volta e bota assim nos pezinhos? Não, Não, mistura com a mistura com terra a mesmo. terra. Mistura Tá, com a terra antes de plantar, tá, entendi, né? E entendi. aí, de novo, antes de plantar é sempre melhor. Aí é bom, enfim, aí o certo é fazer análise, porque provavelmente vai ter que botar um pouquinho de calcário, um pouquinho de Uhum, fósforo, que seja como uhum. farinha de osso, superfosfato, sei lá. Mas o certo é fazer análise para saber como é que você prepara. E cada espécie tem uma mistura um pouco diferente. Por isso, assim, um composto meio que dá uma geral, né? E Entendi. ajuda. E eu digo antes porque horta, a maior parte dos cultivos de horta são de ciclo curto. Uhum. Então, não tem muito tempo de adubar depois, assim, né? Especialmente com orgânico, porque assim, com químico, Uhum. ele é muito disponível. Então, mesmo que seja uma coisa que você coloque hoje, a planta absorve rápido, porque ele já é solúvel. Sim, Você bota um material orgânico, ele tem que se decompor. Tipo, você vai arrancar a planta do chão antes dele se decompor, né? entendi. Então, você tem que preparar antes. Outra coisa interessante que você está falando aí, que eu fui aprendendo aqui, é que com a horta, né, com a tentativa de horta, é que é o seguinte, ela tem o tempo, não adianta você esperar mais para crescer mais, porque dali ela morre, né? Ela tem um Sim. tempo para Quase você poder todas as colher, né? plantas, quase todas as plantas de horta são de ciclo curto. Ciclo curto, como você E falou. anuais ou muito curto, assim, tem planta que em 90 dias você tem que colher. E ponto, Isso, acabou. Né? E não é acabou. que você, assim, tem gente, isso é engraçado, né? Eu acho que a gente até conversou na live lá do Casa Comigo, naquele dia com o Iracema, de que a pessoa acha que plantou uma horta e tem um hortifruti no quintal para sempre, né? De hoje eu quero espinafre, vai ter lá. Hoje eu quero couve, vai ter lá. Hoje eu quero cenoura, vai ter lá. Vai nada. Vai Vai ter se não. ela plantou no tempo certo, né? Hoje eu quero alface. Alface, se você não colher logo, fica dura e É amarga, isso, né? isso, tem o tempo Tem o certinho de tempo. colher, né? E Eu aí você acho tem que que essa é a por isso você dificuldade. precisa estar plantando o tempo inteiro, né? Plantando e colhendo para você ter planta no ponto de colheita toda semana, cada 15 dias, né? E também você Horta. plantar o que é com ciclo próximo, né? Assim, Não necessariamente, né? É pelo só uma menos isso questão de gestão do seu tempo, mas é cuidar de ter a distribuição, Uhum. porque senão você não vai ter para colher. Ou você vai ter alface para a vizinhança inteira, e depois você fica 3 meses sem, né? Cebolinha aqui em casa. Mas cebolinha e manjericão e alecrim, aí já é um pouco diferente, aí já são plantas que duram bastante. Aí você consegue colher um É pouquinho. por isso que tá funcionando. Porque Cebolinha é ela outra dura, a história. gente tira o pedacinho, daqui a pouco ela cresce de novo. E é É legal que às vezes ela isso. cresce do pé, né? Do pé que você plantou a raiz ali cortada. Ela renasce. Sim, sim, Renasce. sim, sim. Ela está dizendo a dificuldade aqui é saber administrar. É, exatamente, a horta tem administração. Então, quando o cliente me pede horta, eu sempre procuro saber, mesma coisa, a pessoa me pediu parede verde, para que você quer, né? E quando pede horta, eu faço a mesma pergunta, as pessoas acham que eu estou, né, sendo invasivo. Para que você quer uma horta, né? E porque é muito diferente. Ah, porque eu quero ter É. alguma coisa em casa. Então, olha, plante cebolinha, plante alecrim, plante manjericão, que são Uhum. plantas que você vai poder colher 2, 3 folhinhas, vai fazer sucesso no almoço de domingo, você vai ter a curtição de comer o que você plantou, mas você não tem que estar ali o tempo inteiro Tempo todo. administrando, Uhum, né? uhum, Se você uhum. plantar coisa que é muito rápido, como alface, você precisa plantar, sei lá, toda semana ou a cada 15 dias, precisa transplantar a cada 15 dias para o canteiro definitivo, e, né,
e vai colher em 15 dias. Então, você vai ter plantas em todos os estágios de desenvolvimento e você tem que ter meia dúzia de plantas em cada estágio para você ter alface toda semana. Então, você vai ter um canteiro imenso, com alfaces em Com todos os fases tamanhos e que você vai diferentes. replantando para manter ele no ponto de colheita. Dá bastante trabalho, né? É verdade. Manjericão, você tem um vaso ali, ele está ali, né? Vai ficar sei lá quanto tempo. E você também não vai comer manjericão como come alface, né? Então, vai tirar meia dúzia de folha. Mesmo que faça um pesto, não é tanto manjericão assim. Não né? Fael tá dizendo que usa manjericão para decorar. Aí já pode também, na hora que usar também para comida, para as duas coisas. Pode, O cheirinho é bom também, né? Fica um aroma bom. E aí vem aquela história que eu não sei falar muito, eu acho que você também não, mas a questão dessa questão da energia dessas plantas dentro da casa, né? Tem um monte de história sobre isso, Né? sobre plantas que são defensivas e protetoras. Tem um monte de história sobre planta que tira a substância do ar e tudo isso. E tem um monte de outras coisas que são, vamos dizer, substâncias que elas colocam no ar, né? Quer dizer, dessas coisas que têm a ver até com aromaterapia e tal. Então, que tem algum tipo de efeito prático, tem, né? Sim. Mas também a gente não pode achar que faz milagre, porque normalmente não faz. Não, normalmente não. Não. E tem efeitos psicológicos, nem sei se é a melhor palavra, porque assim, é uma coisa que é mensurável organicamente, né? Então tem umas pesquisas meio antigas, mas o povo continua repetindo, e essa história de neuroarquitetura retoma esses assuntos de que, sei lá, década de 60, 70, sei lá quando, não vou mentir aqui também, né? Pesquisa de paciente em um hospital que tem janela para o verde e não tem. Estatisticamente, os quartos com janela para o verde, os pacientes ficam menos tempo internados, com a mesma doença. Recupera mais fácil, né? E consome menos analgésico. A quantidade de analgésico que precisa é menor. Né? Então, o sofrimento é menor, né? Fisicamente. Isso é uma coisa que você mede, né? Então, tem efeitos desse tipo também. Tem. É engraçado, você está falando isso, você falou da década de 60, o pessoal está falando de neuroarquitetura como se fosse novidade, né? Bota um nome e fala como se fosse novidade. É a coisa da sustentabilidade também, a mesma coisa. Que sustentável, qualquer projeto tem que ser sustentável, né? Aí sempre teve que ser. E vende como novidade do planeta. Incrível eu acho particularmente que toda arquitetura sempre foi neuro, em todo caso. Os neuros que estão aí talvez vão ficar nervosos comigo, depois a gente discute, não precisa brigar com ninguém, mas eu acho que sempre foi. Né? Porque é percepção. Né? O que o pessoal da neuro propõe é que ela tem impacto neuroperceptivo. Sim, sempre teve, sempre vai ter. E lá no Renascimento, o cara estava desenhando pensando nisso. Né? É isso mesmo. Eu acho assim, eu até concordo que quando a gente coloca um nome, chama mais atenção. Se for para isso, já vale, né, as pessoas pararem e cuidarem um pouco mais. Né? O que tem é que hoje é possível ter uma métrica a partir de ressonância magnética do cérebro. Então, assim, o que era uma coisa, vamos dizer, de um conhecimento sedimentado, né, vamos dizer, dentro da arquitetura, ou em construção ou sedimentado, hoje ele vira um ramo de pesquisa porque ele pode ser aferido cientificamente. Beleza. Mas isso não necessariamente nega o processo anterior. Quer dizer, aquilo sempre existiu. Né? Hoje você é capaz de aferir algumas coisas que não eram possíveis antigamente. Né? Sim. É isso que eu falo, a arquitetura é realmente uma coisa que abrange muita coisa, não é pouca coisa, é muita coisa. É arquitetura e vice-versa. Sim, isso, como a gente falou lá na entrada, a arquitetura é a paisagem construída, né? Então, quer dizer, a gente falou isso a semana passada, né? Gente, quem quiser assistir as lives, ficou gravado aqui da semana passada, mas a gente vai jogar no canal do YouTube também. Aqui eu tive uma dificuldadezinha essa semana, técnica, mas eu vou jogar no canal do YouTube também, botando a playlist do canal do YouTube. Lá da Casa 500. Da Casa 500, isso. Ui, peraí. Jussi, que estava aqui a semana passada, está aqui de novo com a gente.
Hoje ela cuidando das plantinhas lembrou de você, professor, do senhor. Eu fui professor dela. Pois é. Thelma também já está por aqui de novo, que massa. Aí faz sentido, falou agora, faz sentido. E olha a botânica aí, ó. Regina, falei com ela essa semana toda. Que bom que ela está aqui. Eu prometo, essa semana, a gente está meio sem foco hoje, mas aproveitando que está no momento sem foco, para dizer logo. Fale. Eu publiquei no Instagram da Proflore, no meu, né? Porque eu tive uma turma, não é uma turma, né? Eu fiz um curso privado fechado e produzi o material de boas-vindas do curso, material físico de curso. Ela dizendo que está atrasada. Nada. Chegou atrasado um pouquinho, mas depois tudo bem. Um material de boas-vindas, né? A sacolinha, não sei o quê. E aí publiquei. Coisa mais linda. Aí foi tal de eu quero. Hashtag eu quero. Eu achei super engraçado, porque era um negócio pra dar para os alunos. Sim. Para dar para os alunos, né? Mas então, muito eu lembrei lindo. porque Regina entrou e ela pediu a apostila do curso também, que está encadernada, bonitinha também. Sim, né? sim, adorei. E aí eu botei no site da Proflora um espaço que disponibiliza esse material. Então, olha! Tá lá, agora tem a lojinha de acessórios Proflora. Que massa! Adorei! Por conta dessa história, tá lá, tá operando, tá junto com o livro piloto. Também, né? Que é maravilhoso. O livro tá lá também. Mas a sacolinha ficou linda. Ficou a sacolinha, realmente o povo gosta mais da sacolinha do que do livro, né? Então, não, o livro ficou lindo também. A única coisa da sacolinha que tá lá no site é que ela não imprime frente e verso igual a que eu mostrei, ela só faz uma face impressa. Tá. E aí a outra face impressa, se pedir por e-mail, aí tem que mandar fazer especial em outro canto. Dá um pouco mais de trabalho, mas consegue. Entendi. Até deixei um lembrete lá. Quem quiser especial, fala aí. Pô, adorei, especial. Viu? Adorei. Uma boa, depois eu quero botar. Aí ela dizendo oba. Aí pronto, é isso aí, já tá lá. Eu também adorei. E o livro, nem deu tempo de eu falar, ela já escreveu, eu vou providenciar, eu vou mandar. Vai o livro na sacolinha. Eu prometo, não vai não, porque vai de lugar diferente. Não tem diferente, como. Né? É complicado. Porque vai direto da fábrica e da gráfica, e não passa na minha mão. Sim. Menino, que bom, que massa, porque assim, eu tava pensando isso esses dias, teve uns, não vou nem dizer quantos anos, mas facilmente uns 10 anos atrás, eu dei à minha mãe um livro, no Dia das Mães, um livro de palmeiras tropicais, coisa assim, um livro. Gente, aí eu tava justamente pensando nisso hoje, eles são atemporais, né? Porque a palmeira não deixa de ser ela não, né? Assim, pode até sair de moda, como a gente falou na semana passada. Sai de moda né, a samambaia, que depois volta pra moda. Agora tá na moda o jardim verde, né? O jardim vertical tá na moda, né? Enfim, mas são livros que não saem, né? Que não desatualiza, vamos dizer assim, né? Muito legal. Pouco, né? O que desatualiza nele é assim, a moda, então tem plantas que entram na moda e que não estão lá. Pode ter alguma variedade desenvolvida, né, recente. É mais, eu acho que desenvolvimento genético do que descoberta que aparece na área de ornamental, assim, comercialmente, né? E atualiza a nomenclatura botânica. E aí sim por causa de avanço de conhecimento. Mas assim, o nome da planta, né, vamos dizer, o nome antigo, ele só fica... vamos dizer, ele continua vinculado àquela planta, em princípio. Né? Não é que ele acaba. É que tem mais conhecimento para reclassificar a planta, às vezes em outro gênero, às vezes em outra família, às vezes para dividir uma planta que está como uma espécie só em duas espécies, porque encontra grupos que têm algum tipo de diferença que justifique. Né? Mas é isso, ele continua funcionando. Para consulta, funciona. Talvez, vamos dizer, para um artigo científico, você vai precisar, por exemplo, atualizar a nomenclatura botânica, mas o cultivo dessas plantas tem, sei lá, centenas de anos, então as pessoas já sabem como fazer há muito tempo. Né? Para o cultivo, não desatualiza, não. Fica, a Regina está dizendo aqui que acha que deve ser super didático. Eu já expliquei para ela que não é tão didático assim,
Porque essa apostila, ela é feita para acompanhar a aula que eu falo. E aí ele vai só a parte escrita que não vai complementada pelo discurso. Tem que Né? fazer o curso. Então não é um livro, é uma apostila. Bom, que é muito Né? bom. Não, mas esse Agora, curso aí ela não tem que fazer não, porque ela ensina isso daí. Aí não dá certo ela fazer o curso comigo, não. Porque ela sabe mais que eu. Mas eu mando a apostila e ela pode aproveitar. Eu acho que todo mundo tem visões diferentes das coisas, né? É isso que eu acho. Sim. Eu acho que, né, mesmo assim, ela com certeza, se fizesse, ia pegar uma visão diferente que é a sua. Poucas pessoas têm sua visão de planta, de jardim, que eu conheço. Mas tem algumas coisas que ela sabe bem mais que eu. Sim, claro, óbvio. Algumas você vai saber Não, mais. especialmente nesse Entendendo o Jardim, né? Tá. No Projetando Espaços Livres eu não tenho a menor dúvida. Aí é novidade. Eu sempre aprendo. Ela disse que vai fazer. Nada. Vamos lá. Eu vou passar vergonha, Regina, não vai ser bom, não. Não, é bom que ela faz as colaborações também, né? Isso é bom. Sim. Eu vou mandar o material dela. Bom. Boa. Deixa eu fazer uma pergunta. Lógico, quer dizer, todo mundo fez bastante pergunta hoje, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como é que a gente escolhe? Lá veio com minhas perguntas malucas, mas como é que a gente escolhe uma árvore que você plante, por exemplo, num passeio, numa área externa de casa ou alguma coisa assim? Por que eu tô te falando isso? Porque tem duas opções. Uma, você escolher raízes que sejam profundas e que não sejam superficiais, por causa da questão de cano de água, né? Essas coisas que passam ali, ou subir a pavimentação e tal e tal. E também tem gente que diz que você plantar dentro de alguns... manilha, né? Manilhas. O que você acha disso? Eu sei que não é muito sua área do plantar, não sei o quê, mas você sabe um pouquinho mais do que eu. Eu tenho algumas coisas assim que eu posso dizer logo. Né? Primeiro, é a mesma história que eu falei da trepadeira. Se deu problema, o problema não é a árvore, é você que escolheu errado. Né? Então, quer dizer, tem espaço para qualquer árvore. Né? Tem uma foto que eu mostro no curso de um ficus gigante. O ficus é uma planta maldita, né? Que todo mundo... Assim, se ele tem o espaço para ele ser um ficus, zero problema. Né? Dá problema se ele não cabe. Né? Então, o primeiro critério é se cabe. Qual é a planta que cabe? Isso, né? Ela está dizendo solo da cidade compactado. Né? Esse é um problema bônus, né, ainda. Já tem isso, Aí as plantas ficam atrofiadas, aí tem problema de tombamento, tudo isso também. Né? Tem tombamento, e você não pode ficar cortando essa raiz que ela aflora. Não. E ela vai levantando o piso, ela vai atacando, então, quebrando... Você precisa de uma planta que caiba. Se ela couber, já não dá problema. Então você vai olhar ao redor dela, quais são os limites. Tem rede aérea, não pode tocar na rede aérea, ou a rede aérea é protegida e eu posso passar por cima da rede. Tem telhado, tem construção, tem muro, tem fundação, tem rede de sistema subterrâneo. O que é que tem e onde é que está? E aí você vai encontrar uma bolha que é onde ela cabe. Aí você precisa escolher uma planta que seja daquele tamanho. Aí você tem menos problema. Né? Raiz é proporcional à copa, não é idêntica à copa, mas tende a ser proporcional. Então, se a planta tiver uma copa muito ampla, tem raiz muito ampla. Né? Então, se você escolher uma planta de copa menor, tem menos raiz. Né? Regina está dizendo aqui, botânica, né? Manilha novela a raiz. Então a raiz começa a dar a volta ali e fragiliza a planta. Então não é e aconselhável. Às vezes ela fica tão sufocada que você vai ver que ela faz uma coisa assim por fora da manilha. É um desastre. Então assim, o negócio é escolher a planta certa, é escolher a planta que cabe ali. Sim. Mesmo. E sempre tem uma planta que caiba. E depois plantar do jeito certo. Então, assim, o solo é compactado mesmo, né, em área urbana. Sim. Mesmo dentro do seu lote. E na rua, pior ainda, ficar passando caminhão, ônibus, não sei o que, aquilo vai compactando loucamente. Claro. Então, assim, tem que, no mínimo, fazer uma cova grande para ajudar ela a ter um pouco de espaço para começar a crescer. Precisa deixar uma gola grande, né, quer dizer, deixar um espaço de respiro ao redor do caule grande. Sim. Porque precisa entrar água. E essa parte próxima do caule é onde você tem as raízes mais grossas, então você precisa de mais espaço. Né? Aí ela está dizendo aqui, largura da calçada, então assim, se você precisa de uma gola de 80 centímetros e tem uma calçada de 1,20,
Não já vai. dá mais trabalho, então aí você vai ter que, Não, por e exemplo... você tem a questão da acessibilidade, né? Da lei 9050, Não, então, da mas tem norma da solução. Só lei que de aí você vai ter acessibilidade. que cobrir essa Você tem parte que com uma ver. grelha, para Hum, permitir tráfego sem que isso compacte e dando compact, espaço da raiz, né? entendi. Aham. Então, aí você tem que ir manobrando, mas vai ficando mais complicado. Então, precisa de Uhum. espaço para a copa, precisa de espaço para a raiz e precisa de um espaço ao redor da planta livres. Se você Sim. garante isso, a quantidade de dano que ela pode provocar é muito menor, Aham. porque você deu espaço dela, né? A Aham. árvore não é gueixa, que fica com os pezinhos apertados, é isso aí. É... Boa Mas, ilustração, né? Então, essa é a primeira coisa, precisa do espaço, pô, precisa saber mas qual é o espaço. é, é isso E eu já depois sabia, mas escolher essa outras história da coisas. manilha, realmente você tem razão, tá? Eu não sabia, eu achei que manilha, tem gente que diz para botar manilha, mas ou seja, é pior. Você pode até tombar a árvore depois, né? Porque ela não conseguiu se. Porque Tomba, e aí a raiz assim, estabiliza ela, né? sim, Assim, e aí a fixa mesma ela coisa, na Mila, terra, assim, né? aí o cara planta Ah, uma árvore maior do que o espaço que tem. E aí fica podando a árvore de um lado só porque tem fio, porque tem um prédio, isso também desestabiliza a árvore, ela tomba. E sim. aí ela está no solo urbano, que já é compacto. Então, assim, sendo muito compacto, a capacidade de expansão da raiz já está limitada. Aí tem uma gola de 20 centímetros em volta. Não tem água, não tem nutriente. Né? Cada 6 meses corta a planta cada vez mais torta. Como é que ela segura aqui? Ela tomba. Aí está vendo? A árvore é complicada. Não, a árvore não é complicado. Complicado é esse tipo de gestão. Né? É. Então, tem quem caiba. Né? E aí depois você Sim. tem outras questões, de assim, folha grande ou folha pequena, sobre sujeira, sobre entupir bueiro, fruto Aham. grande, que é problema, porque fere, machuca. Planta que às vezes tem folhas ou frutos muito carnudos, e aí mela, as pessoas escorregam, tem acidente, Sim, né? sim, sim, sim. Outra Então, aí, tudo isso precisa cuidar. gente do céu, o tempo já está indo embora, mas dentro disso aí, eu tinha uma pergunta para te fazer. Mas peraí, aguenta aí, aguenta aí, aguenta aí. Sim, Deixa eu ver aqui o que Fael tá falando. No interior que eu nasci, a prefeitura substituiu todas as árvores da rua que eu morava de amendoeira, trocou de amendoeira para ficus. Em menos de 10 perfeito. anos, retirou todos os Tirou os ficus, fios. agora está sem arborização. A amendoeira, É, ela tem um problema que ela se espalha e pega nos fios, né? É um grande a problema, né? amendoeira, primeira coisa, assim, a amendoeira é uma planta que tem muitos nomes, né? Então, chama chapéu de sol, chama sete copas, chama. Tem outro nome agora que eu esqueci que é parecido. Estou falando isso porque eu sei que, por exemplo, Regina está no interior de São Paulo, deve chamar chapéu de sol lá. A gente está chamando de Uhum, amendoeira aqui e o sim. povo talvez não saiba o que é a planta, né? Mas E ela acho que não. espalha bastante, né? Ela tem Isso, ela tem uma copa uma ampla copa e bem baixa. ampla. E isso normalmente está associado, e no caso dela está, à raiz ampla e superficial. É Então ela tem esses dois rasteira. problemas. Uhum, Né? uhum. É uma planta que foi muito usada porque ela é muito, cresce rápido e é muito apropriada para litoral. Ela aguenta vento e sal. Né? E ela Então dá ela uma é útil. sombra, dá bastante sombra, né, Ótima. também. Né? É, é, Chapéu de sol, o nome do interior, no é. interior, lá em São Paulo. Ah, tá. Aí, é uma planta agressiva e grande. Né? Então, você planta num lugar apertado, ela cria problema. Uma coisa é você plantar num lugar grande, outra coisa é num lugar apertado. Aham. Suja com folha, suja com fruto também. Aí trocou pelo ficus, que é uma planta muito grande, com a copa muito ampla e com raízes especialmente agressivas. Então, sai fazendo destruição. E num monte de cidade no interior aqui da Bahia, estão arrancando os ficus e estão colocando o ninho indiano, que é uma planta muito grande, muito agressiva, que cria um monte de problema e que inclusive é invasora em ambiente natural. Né? Então, assim, não bastasse criar problema na cidade, ainda cria problema no campo. E, então, aí o que é legal? Você vê que a culpa fica da árvore. Ah, essa árvore que é ruim. Não, quer dizer, você tem É, 3 gerações sucessivas de árvores mal escolhidas. mal Mal escolhido. escolhidas. Não é verdade? E que cria um problema. E aí o que acontece é que nos lugares onde isso acontece, as pessoas criam uma cultura de que árvore é problema. Uhum. Né? Porque elas aprendem que é problema, porque nos últimos 30 anos sempre foi problema.
E trocou 3 vezes e continua sendo problema. Então, assim, claro que o problema é a árvore, né? E aí esse negócio vai se disseminando. Então, assim, eu moro aqui em Vilas, né? Nos arredores de Salvador. Uhum. E é um caso incrível de um bairro que perde arborização ao longo dos anos. Ele era muito mais arborizado 20 anos atrás. Sim. O normal, em qualquer lugar do mundo, é a arborização ficar densa com o passar dos anos. E não diminuir. E aqui ela diminui. Né? Ela diminui porque a prefeitura mutila as plantas até elas morrerem. Exato. E porque os moradores, na primeira oportunidade, derrubam. Sim, sim, sim. Todo mundo Porque quer a árvore- planta no vizinho, né? Na casa do Porque a árvore vizinho. faz sujeira. Então, assim, aqui na frente de casa tem 3 árvores na rua. Todos os vizinhos estacionam aqui. O estacionamento de Sim. todos os vizinhos é na porta da minha casa. Agora, na porta da casa deles, eles derrubam. Porque faz sujeira. Né? Ó, não Então, faz assim, sujeira. Segue seu ritmo fisiológico. e não é isso, assim, amendoeira, né, ou chapéu de sol faz sujeira. Aham. No sentido de que perde muita folha e perde muito fruto. Então, assim, é uma árvore que especialmente dá trabalho de manutenção no nível do chão. Mas tem muitas árvores que não. Então, se você não tem condição de manter, de varrer, ou se você quer varrer, porque dependendo da situação nem precisa, mas vai lá, então plante outra coisa, né? Plante uma coisa que não perca as folhas tanto, que não perca tantos frutos, né? É o que foi falado aqui. Falta paisagista, falta sensibilidade. Folha gera composto, ela está dizendo aqui também. Gera composto, E na verdade, Fael está falando uma coisa aqui também. Estão faltando paisagistas nas prefeituras. Na verdade, está sim, está muito. Pessoas bom, enfim, que pensem pela cidade com essa outra visão, né? E não o que... Bom, vamos em frente, não quero entrar em política, não. Não quero entrar em política de jeito A gente nenhum. pode falar de preparação técnica, assim, de que tem problema, né? As equipes de poda, particularmente, em boa parte dos lugares, a gente não pode dizer que todas as equipes são ruins, mas não é incomum ver trabalho de poda mal feito nas cidades, né? Então você vê as árvores mutiladas. Mutiladas, assim, aqui em Vilas, por exemplo, tem rede elétrica de um lado da via, do outro lado não. As calçadas têm 4 metros, então assim, a gente não tem problema de calçada estreita. Né? 4 metros dá para plantar tranquilo. As árvores do lado da calçada que não tem rede aérea, elas são podadas na projeção do meio-fio, como se ela não pudesse projetar a copa em cima da rua. Quer dizer, como se ela não estivesse ali para projetar a copa em cima da rua, que é para não sair subindo o calor do asfalto. Sim. Então você olha, abre um corredor como se tivesse um ônibus de 10 andares tendo que andar na rua. Porque não deixa e não tem fio em cima. Tem nada ali. Sim. Não tem porquê tá cortando desse jeito, né? E aí ele corta desse jeito e do outro lado da árvore tem erva de passarinho, que é uma planta parasita, que vai matar a árvore. E que não tira, né? Não tira. Não tira. Sei, cara. Isso me revolta quando eu vejo isso. Então, isso certamente é um problema de capacitação. De capacitação, com certeza. Porque não é nem uma questão política, né? É uma questão de incapacidade de perceber que eu não posso cortar esse galho, eu tenho que cortar aquele. Aquele eu tenho que cortar. É verdade. Né? É verdade. O lado de cá, a prefeita pode ter mandado tirar ou não, tá bom. Mas o lado de lá tem que tirar por uma questão de sanidade. Claro. Né? Porque essas plantas multiplicam, né? E ainda tem uma coisa, muitas vezes quem corta também a companhia de eletricidade, né? Que também não faz a menor ideia. Bota aquele carrinho, ela quer tirar o negócio do fio dela. E corta só o que está incomodando ela. Eu ouvi uma vez, eu não sei se corresponde, né, à verdade, mas me disseram, né, que em alguns lugares, isso certamente não se aplica a todo canto, né, que isso também tem a ver com a forma de contratação. Que em alguns lugares as empresas são remuneradas pelo volume de poda. Né? Então, é por desempenho. Então, os caras podam loucamente, porque se ele conseguir encher o caminhão rápido, ele faz 20 caminhões. Se ele não encher o caminhão, ele não fatura. Né? Então, não sei se corresponde, mas faz algum sentido. Então, a forma de contratação pode gerar uma distorção. Provavelmente.
E aí vai por caminhão até a boca, né? Quanto De mais ele poda para conseguir jogar tirar, fora. é isso. Quanto mais ele conseguir tirar, mais ele ganha. É. Mas eu acho engraçado uma coisa, o pessoal todo fala de sustentabilidade, de verde, disso, aquilo. Quando você vai olhar, a pessoa não tem nada e poderia ter, não quer nada no terreno dela, mas no vizinho, o vizinho, se tirar uma árvore é um problema. É, Isso me deixa danada da vida, sabe? Porque assim, fica um apontando o dedo pro outro, não sei o que, tá tirando uma árvore dali. E vai olhar no seu canteiro, na sua nada. casa, não tem nada. Todo, todo porcelanato. E aí ele vai e usa a sua sombra que você foi podar a árvore e achou ruim porque você tá podando a árvore porque tá É tirando a porque está sombra que atrapalhando ele a vida usa. dele. Quer É. dizer, é inacreditável, inacreditável. Ó, tem Mas, duas coisas aqui ah, importantes. Uma que ah, Jussi falou, que no Cabula 6, né, Cabula 6 é um bairro aqui em Salvador, estão sim. colocando remédio para matar as mangueiras. Aí pode acontecer, mas especialmente as mangueiras na região da gente, e eu não sei em que outros lugares do país, porque não é minha especialidade, fitopatologia, elas estão tendo um problema seríssimo com uma doença fúngica, na verdade são dois fungos diferentes, que Uhum. atacam e matam mangueiras adultas, que o controle não é impossível, mas tem que ser feito rápido. Então, quando você vê um galho seco no meio de uma mangueira verde, ela está atacada, tem que chamar alguém que entenda do assunto para fazer um tratamento que contenha o avanço da doença. Então, Uhum. não sei se no caso do Cabula, que está dentro desse perímetro onde está acontecendo essa, que é uma epidemia, de todo jeito, já tem alguns Sim. anos, A gente passou aqui. Minhas mangueiras, a se gente uma perdeu uma parte mangueira. disso não é a doença, né? Sim. Então, é só para deixar o alerta, né? E Regina falou que o projeto de arborização tem que ser instalado junto com a população, sem dúvida. Aí é a É. questão da educação, né? Quer dizer, tem que educar, né? Tem que entender a importância e se fazer responsável por, né? Então, quando é imposto, ninguém quer. Quando a pessoa é responsável por aquilo, melhora, né? E entender uma coisa também, sabe, Malamute, que eu vejo muito, assim, que tá fora da sua casa, você arranca, né, no... Assim, a flor, depois que você arranca, ela morre, né? Por que não deixar ela ali, todo mundo poder passar e ver, né? Eu tenho um É. problema no meu escritório, eu não posso fazer jardim do lado de fora, porque se for planta que tem algum valor, arrancam, levam embora, entendeu? Então você fica buscando coisas que sejam espinho para ninguém encostar e não pichar a fachada, e aí você fica super restrito, fala, não gosto de planta, eu gosto muito, mas eu tô cansada de ter que ficar dando manutenção, colocando planta cara, porque não é uma coisa barata, né? E as E que pessoas pode sumir. simplesmente passam e levam e roubam Mila, isso, e é horrível, área cara. pública, quer dizer, você está falando de uma área de interface com o público, né? Sim, Mas quando você projeta área pública mesmo, praça, isso, some tudo, esse some tema a gente vai tudo. falar na próxima semana, porque Eu esse fui, tema é um que eu queria conversar com você. Como é que se faz um paisagismo para áreas públicas? a gente É, e, conversa, né? e uma das perguntas é: árvores frutíferas ou não? Não Mila responda! só gosta de Não, confusão, não vou responder não. O que eu vou falar de área não pública responda! é que assim, Semana eu que vem a participei gente de um fala. projeto recente, que não é nada disso, eu posso falar, de um projeto recente que, que é um entroncamento viário, então era um anel para subir num viaduto, né? Sim. E o técnico da prefeitura estava se queixando que eles não estavam vencendo colocar grama, porque o povo encostava o carro e roubava os E rouba tapetes. o tapete, é isso Tapete mesmo. de grama. Ele diz assim, E isso, eu ponho cara, é grama aqui, surreal. na manhã seguinte não tem grama. Não tem, eu Né? A já gente vi está isso, precisando buracos colocar cortados. Que loucura, vigilante, meu Deus do até céu. a grama pegar no canteiro, para depois poder liberar, porque o tapete solto não fica na via. Aí a Não gente fica na via. volta para uma coisa muito mais profunda. Educação doméstica, como a gente vê nossa comunidade, né? A coisa eu acho que o brasileiro ele não entende que fora da casa dele é de todo mundo, né? Então, eu acho assim, é aquele absurdo, o pessoal varrendo o lixo para fora de casa, né? Para a Gente, eu porta do acho vizinho de isso assim, preferência. eu acho isso a imagem do que o brasileiro entende de área pública, sabe? É Tem sempre esse problema.
não é sua, você não cuida, Não é de você ninguém, né? destrói, não é de ninguém. Na verdade, deveria ser de todo mundo, É né? de todo mundo. É. Ernesto está Deveria falando aqui ser, sobre a relação da arborização com a cidade, né? Sobre o que a gente sim. tem que aprender, né? Eu acho que É. sim, porque assim, está mais que documentado, vamos dizer, a parte de benefício objetivo, né? Porra. De controle de temperatura, de inundação, né? A questão de retenção de água, de atraso de água que vai para o sistema de coleta de água pluvial, Sim. temperatura ambiente toda, né? Isso inclusive do conforto das edificações, controle de vento, um monte de coisa. Inclusive, o que eu acho mais curioso, isso tem a ver até com a história que eu disse aqui, que a arborização de vilas desaparece ao invés de aparecer, tem uma correlação estabelecida em muitos lugares do mundo de valorização do imóvel em relação à arborização. Então, imóveis em ruas arborizadas têm um valor de mercado, tipicamente, né, claro, né, porque é Uhum. uma estatística, maior do que em ruas não arborizadas. Então, a pessoa que está derrubando a árvore da rua do bairro, ela está objetivamente, não bastasse todo o desastre ambiental, Ela né, está todo o problema de desvalorizando. conforto que está Aham. envolvido nisso, Sim, toda a sim. questão da Do gestão da água e da microclima. temperatura É. da cidade, do Uhum. microclima, do conforto dos pedestres, do conforto das edificações. Ele, assim, no ponto de vista mais egoísta que pode ter, ele está diminuindo o valor da própria casa. Né? É de um nível de bizarrice difícil de entender. Né? A gente tem que expor isso. Vamos botar aí nas mídias dizendo: corte uma árvore na sua rua e diminua 100 mil reais o valor da sua casa. Sua Quem casa. sabe assim funciona, né? Quem Porque é sabe isso isso, tem uma funciona para. correlação. Tem uma correlação. Gente do Né? céu, que Bairro de alto loucura. padrão tem vegetação. A gente já E passou de isso uma hora, valoriza a tá? casa. Então, se o negócio desligar, Eu acho que deixa eu não só. desliga mais com uma hora, eu só estou impressionado que já passou uma hora. É que a gente falou de tantos assuntos aleatórios hoje que foi demais. Né? Caramba, loucura isso. Não dá, a gente fica. Tem muita coisa para falar. Ó, a Botânica tá falando que aconteceu aí na Praça Ah, Central lá, eu roubaram não grama. olho. Aqui eu já vi também. Rafael disse que Rafael está dizendo rouba que roubaram o corrimão de aço inox da Secretaria da da escadaria da da saúde, lá escadaria. do Eu li aqui, bairro da saúde. Secretaria. Imagina que loucura, cara. No meu escritório, alguns anos atrás, roubaram a fachada, 6 metros de comprimento de alumínio. O cara saiu andando e ainda sai correndo atrás. Não, surreal. São casos que a gente. É inacreditável. Então, uma coisa Aí que. Rafael dizendo aí, ó. O Corredor da Vitória é arborizado, a Graça é arborizada, são os bairros mais caros da cidade. Pois Né? é. Os bairros caros são os mais arborizados, em todas as Na cidades do mundo. verdade, eles estão porque são os mais antigos, né? Porque se fosse novo, Não, não tinha aquelas árvores ali, não. Eu acho que não, não. O mas povo os não faz mais antigos, você tem uma projeto área com as antiga imensa da cidade que não tem arborização. E da mesma época, e não tem. é. Não tem. Então, assim, claro que não é uma regra absoluta, né? Sim, Há sim. bairros populares arborizados, há bairros mais nobres com menos arborização, Sim, mas tem sim. uma correlação que é comum, assim, sei lá, no mundo inteiro não vou dizer, mas em boa parte do mundo ocidental provavelmente. É. Né? Tem pesquisa sobre isso, eu não sei, né? Então não vou dar um número porque é mentira. Né? É. Ó, o Ernesto aqui, que massa, Ernesto aqui hoje, a semana passada também tava. Gente, um monte de gente aqui que eu não consegui nem falar, foi tão bom, foi tão intenso. Olha, Hoje foi caótico, não foi intenso, não. eu acho que a gente vai precisar começar a botar uns temas por semana, ou não, né? Sei lá, viu? Eu acho que pelo Enfim, menos uma parte, né? Para não virar esse caos absoluto, né? mas foi Ou massa, vira a porque live do caos, né? Fala assuntos variados e aleatórios e seja o que Deus quiser também. vamos falar, porque aí muda viu, no dia que a não vale política, tá? Então. Não. A Regina Ai, está meu dizendo aqui, a Deus. cidade de São Paulo mostra isso. Né? Também, São Paulo também, os bairros caros são Olha a arborizadíssimos. Praça da Piedade, a Praça do Campo Grande, da mesma época, a arborização é totalmente diferente, é verdade. Piedade, mas a Piedade já passou por um monte de coisa também, né? De lá pra cá, né? É isso. Eu acho Caos é que bom. Tá bom. é no caos que a gente se reinventa, né? É verdade, porque se você ficar naquele marasmozinho, nada vai, né? Nada muda, né? A gente Eu acho que tá ótimo. Eu eu me acho divirto. também, eu acho que Eu tá só não bom. sei se quem tá ouvindo se diverte, porque a gente fica falando um monte de coisa louca e daqui a pouco a pessoa tava querendo
falar sobre horta ou sobre jardim vertical e a gente está falando das árvores da Das Praça da árvores, Piedade. mas a gente está falando porque está vindo o assunto, ora bolas, não é porque a gente está criando do nada, está vindo o assunto. Então, se alguém precisar saber mais alguma coisa sobre hortas, ou sobre árvores, ou sobre jardins verticais, o assunto volta, né? O assunto volta, exatamente. Aí, ó, o Fael está dizendo que foi incrível. Obrigada, Fael. Nada como ter. Fael gosta do caos também. Tu gosta do Bem-vindo, caos, Fael, ao caos. Ai, mas que massa, que bom. Começando a semana, né? De bom, de bom. De bom humor e de pique humor. animado, né? De pique Acho muito animada. Tem que ser, se não for assim, com tudo que tá aí, né? Enfim, vamos em frente. Então tá, gente, Vamos super lá. obrigada de novo. Espalha aí que a semana que vem a gente tá aqui de novo, A né? gente está aqui com Espalha ou um assunto aí. definido ou assuntos aleatórios. Aleatórios no caos, né? Conversa dinâmica aí, ó. É só Muito deixar bom, as perguntas obrigado. para serem analisadas. Isso, boa, assunto muito interessante. Massa, massa, eu tô gostando de saber. Agora eu botei caixinha de pergunta, vou botar durante a semana para ver se bota mais coisa aí pra gente. Boa semana aí para todo mundo. Boa. Isso, Ela isso. botou aqui boa semana já. Boa semana, Jussi. Boa. Teozete também, obrigado, Teozete. Gente, fiquem em paz, fiquem tranquilos e com a plantinha de perto também. Caminho das Árvores, então, nem é mais esse nome. Já Devia ter foi, mudado. né? Já era. Ai, maravilha. Beijo grande. Meninos, obrigado. Até a semana que vem. Até semana que vem. Obrigada, gente. Obrigada a todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.